Antes de qualquer coisa, eu peço um favor simples, mas extremamente importante para você que acompanha o Cruzeiro todos os dias. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Faça isso neste exato momento, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas mais uma notícia comum. É uma história que vem sendo revelada aos poucos, que mexeu com bastidores, causou espanto fora do Brasil e deixou a torcida do Cruzeiro em estado de incredulidade. Se você sair antes do final, vai perder o detalhe que muda tudo. Respira fundo. Segura a ansiedade. Porque o que aconteceu nos bastidores do futebol brasileiro nos últimos meses não foi nada normal. Enquanto muitos clubes falavam em contenção de gastos, ajustes financeiros e cautela no mercado, o Cruzeiro caminhava em silêncio. Um silêncio estratégico. Um silêncio que escondia uma movimentação capaz de humilhar potências financeiras, calar críticos históricos e provocar um choque de realidade em quem ainda duvidava da grandeza do clube. Pouca gente percebeu, quase ninguém desconfiou, mas havia algo sendo construído. Algo que, quando veio à tona, explodiu como uma bomba no cenário nacional e internacional. E não foi uma contratação mediática vazia, dessas feitas só para vender camisa. Foi algo muito mais profundo, muito mais estratégico. Algo que mexe diretamente com o futuro do Cruzeiro até 2026 e além. Nos corredores do futebol, a informação começou a circular de forma tímida. Um dirigente cochichando com outro, um empresário evitando entrevistas, um analista mudando o discurso. Até que alguém soltou a frase que ninguém acreditou de primeira. O Cruzeiro gastou uma fortuna e desbancou até os árabes em uma contratação que superou o impacto de Cristiano Ronaldo. Sim, você ouviu certo. O Cruzeiro fez um movimento que, em números e impacto esportivo, colocou o clube à frente de projetos milionários do Oriente Médio. E o mais impressionante, sem precisar anunciar isso aos quatro ventos. Sem precisar de holofotes artificiais. O efeito foi sentido no campo. E só depois, muito depois, o mundo começou a entender o que realmente estava acontecendo. Quando a contratação foi feita, lá no meio de 2024, a reação foi fria. Teve desconfiança. Teve crítica pesada. Teve torcedor questionando se aquele investimento fazia sentido. Afinal, o nome que chegava ao Cruzeiro vinha de um período turbulento na Europa. Um jogador que já havia sido tratado como promessa perdida por muitos. Um atacante que carregava mais dúvidas do que certezas. Estamos falando de Caio Jorge. Naquele momento poucos acreditavam. A cobrança foi imediata. O peso da camisa do Cruzeiro não perdoa. Cada toque na bola era analisado, cada finalização era julgada. E Caio Jorge sentiu. Sentiu como qualquer jogador sente quando chega a um clube gigante, pressionado por expectativas e olhares desconfiados. Só que o futebol, como a vida, é feito de processos. E foi aí que tudo começou a mudar. A temporada seguinte não trouxe apenas uma melhora técnica, trouxe uma transformação completa. Sob o comando de Leonardo Jardim, Caio Jorge deixou de ser uma aposta e passou a ser uma certeza. O jogador ganhou confiança, ganhou protagonismo e principalmente passou a decidir jogos. Não foi de uma hora para outra. Foi gol após gol, movimento após movimento. Uma frieza absurda na frente do gol. Uma leitura de jogo que poucos atacantes da idade dele possuem. Aos poucos, aquele nome que era motivo de piada para rivais virou motivo de preocupação. E então veio o dado que chocou até os analistas mais experientes. O Observatório do Futebol do CIS divulgou um ranking que colocou Caio Jorge entre os melhores finalizadores do mundo. Não do Brasil, do mundo. 15º colocado no aproveitamento de finalizações. Um número que por si só já seria impressionante. Mas o contexto transforma isso em algo quase inacreditável. Porque à frente de quem ele ficou? Ficou à frente de Cristiano Ronaldo hoje no Al Nassr. Ficou à frente de Robert Lewandowski. Ficou à frente de Lautaro Martinez. Nomes que dispensam apresentações. Lendas vivas do futebol mundial. Jogadores que atuam em ligas riquíssimas, cercados de elencos milionários e estruturas de primeiro mundo. E mesmo assim em eficiência ficaram atrás de um atacante do Cruzeiro. É aqui que entra o ponto mais explosivo dessa história. Enquanto clubes árabes gastam centenas de milhões para contratar estrelas em fim de carreira, o Cruzeiro fez algo diferente. Investiu pesado sim, mas investiu certo. Apostou em um jogador jovem, faminto e em processo de amadurecimento com margem absurda de crescimento. Um investimento que hoje se mostra mais impactante do que a contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr. E isso não é provocação. É número. É desempenho. É realidade de campo. Caio Jorge não virou apenas um artilheiro. Virou símbolo de um projeto.
Um projeto que aponta para 2026 com ambição real. Um projeto que mostra que o Cruzeiro não quer apenas participar, quer disputar, quer dominar, quer voltar ao lugar que nunca deveria ter saído. E a temporada atual só reforça isso. Mesmo vivendo o primeiro jejum de gols do ano, Caio Jorge segue firme na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Com 15 gols, divide a liderança com Arrascaeta do Flamengo. Logo atrás vem Vitor Roque do Palmeiras com 13 gols, pressionando forte. O detalhe que poucos comentam é cruel: Caio Jorge tem um jogo a mais. Ou seja, menos margem de erro, menos oportunidade, mais pressão. E ainda assim segue no topo. Isso não é acaso. Isso é regularidade. Isso é mentalidade de jogador grande. Nos bastidores, o clima é de euforia contida. Dirigentes sabem que têm em mãos um ativo raríssimo. Comissão técnica entende que o time gira em torno desse protagonismo ofensivo. E a torcida, que antes desconfiava, hoje se rende. E é aqui que entra a pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Se Caio Jorge já é tudo isso agora, aos 23 anos, o que ele pode se tornar em 2026? O Cruzeiro silenciosamente deu um recado ao mercado. Não precisa de nomes aposentados para competir. Precisa de projeto. Precisa de visão. Precisa de coragem para investir quando ninguém mais acredita. Essa contratação não foi só uma vitória esportiva. Foi uma vitória simbólica. Uma vitória contra a narrativa de que o futebol brasileiro só perde talentos. Uma vitória contra a ideia de que só os árabes podem pagar caro por impacto. O Cruzeiro pagou. E colheu. E agora, a pergunta fica para você, torcedor: estamos diante do maior acerto recente do clube? Caio Jorge pode ser o rosto de uma nova era? Esse investimento pode mudar o patamar do Cruzeiro nos próximos anos? Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Então faz o seguinte: se inscreva no canal agora, ative as notificações para não perder nenhuma atualização e deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que Caio Jorge pode entrar para a história do Cruzeiro? Ou ainda acha cedo para tanto? Eu quero saber o que você pensa.